Vamos agora para o que realmente interessa no dia de hoje, que é a nossa tier list, né? Brincadeiras à parte, não é o que interessa, mas é a parte mais divertida dessa noite. E a gente vai fazer uma rápida tier list, né? Separamos aqui alguns poucos momentos, né? Da primeira rodada da Copa do Mundo, né? E aí a gente vai definir aqui qual o melhor momento da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. E aí eu vou compartilhar agora na tela aí para você de casa ver com a gente, né? Tá aí então na tela, né? A gente colocou como lendário, no máximo um, né? A gente vai colocar só um momento. Irado, maneirinho e ok, que é para um momento um pouco mais abaixo, mas é um grande momento, então não tem como ficar. A gente não pode esculachar muito, vai colocar ali apenas no ok. Vamos lá. Separando, né, com a resenha do Wilton Pereira Sampaio, que simplesmente expulsou 3 jogadores no jogo de abertura, né, sendo 2 da África do Sul e 1 do México. Temos também o milagre, né, de Cabo Verde, né, que aí o Vozinha apareceu, né, para ser um genial, né? O cara tinha, sei lá, 50 mil seguidores, agora ele tem 8 milhões de seguidores, virou um fenômeno, um grande goleiro Vozinha. A gente colocou também o primeiro gol de Curaçao, temos também o primeiro gol da Jordânia, temos aí o primeiro gol e o primeiro ponto de Congo na história das Copas do Mundo, né? Jogo que a gente transmitiu aqui do Audiolab. A demissão na primeira rodada, né? Realmente eu não esperava isso, um pouco do futebol brasileiro aqui na Copa do Mundo, né? O treinador da Tunísia, depois da goleada, né, contra a Suécia, foi demitido, né? Então a Tunísia, né, jogando no modo hardcore essa Copa do Mundo, trocando o treinador no meio da competição, enfim. Também, né, tem o hat-trick do Messi, que aí ele acabou se igualando ali com o Miroslav Klose ali na artilharia de Copa do Mundo. Vai passar já, ainda tem muita Copa do Mundo ainda para acontecer. Com certeza o gênio Lionel Messi vai ultrapassar e vai se isolar, né? Também tem ainda Mbappé, Kane aí podendo chegar, encostar e irritar ali o jogador argentino. Mas acho que essa Copa, mais uma vez, vai ser do Messi e ele vai, né? Pelo menos nessa Copa, na minha opinião, acho que ele vai terminar sendo o maior artilheiro da história de Copas do Mundo. E por último, a gente colocou zebras, né? Tá pequenininho aí para você que está assistindo, mas as zebras são simplesmente Espanha e Cabo Verde, Austrália e Turquia, Portugal e Congo, Catar e Suíça. É isso. Então, a gente vai começar do início com a resenha do Wilton Pereira Sampaio, expulsando simplesmente três jogadores no jogo de abertura vencida pelo México contra a África do Sul. Começar, então, com o voto de Yuri. Na sua visão, Yuri, o que você acha? A resenha do Wilton Pereira tá lá em cima? É um momento ok? Passa despercebido? O que você acha dessa resenha, amigo? Se isso não for irado, não sei mais o que é, né? Cara, eu só não coloco no lendário porque já tem um negócio ali que espera, mas irado, pô. Irado. Acho que o lendário, acho que todo mundo já tem na cabeça. Mas vamos falar, né? Mas vamos dar uma moral? Vamos segurar um pouco lá no lendário, nosso Wilton? Só pra ele, dá uma segurada lá. Isso, deixa ele dar. Até chegar o momento dele. Mas deixa ele um pouco lá. Perfeito. E tu, Felipe, o que tu acha? Tu concorda? Eu concordo com tudo, mas eu acho que, tipo assim, se não tivesse aquele momento, o Wilton poderia estar como lendário, porque é algo lendário. É um árbitro brasileiro apitando uma abertura de Copa e dando 3 vermelhos. Pô, isso é muito, fora da casinha. É absurdo o que ele fez. Além de que aqui é Audiolab Oeste do Rio de Janeiro. Do Brasil. Eu nem sou do Rio de Janeiro. Eu falei tudo errado. Mas do Brasil. É a transmissão brasileira aqui. Então, se a gente não dá uma moral pro nosso Brasil, aqui acabou, né? Aqui acabou. Então, na minha visão, o Wilton Pereira tem que estar lá em cima. O que você acha, Murilo? Ou a gente tá viajando? Não, pra mim ele fica no irado também. O Wilton Pereira Sampaio, que em 2022 deixou o Bellingham embasbacado, mais uma vez uma atuação histórica em Copa do Mundo. Então tem que fortalecer Brasil, né? Brasil, brasilidade. O Wilton Pereira Sampaio, pra mim, ele fica no irado. Perfeito. Eu vou deixar ele sonhar no lendário. Para ficar só um pouquinho ali, para também falar que ele esteve presente. Mas daqui a pouco ele vai descer, né? Mais para frente. Mas isso é a coisa mais para frente. Vou até botar zebras aqui na frente, porque teve coisa aqui, enfim. E as zebras, hein, gente? O que vocês acham? Enquanto isso, encerra Canadá e Catar, 6-0 para a seleção canadense. Vitória boa da seleção canadense.
Enfim, e essas zebras, hein? O que vocês acham? Vocês acharam maneirinho? Eu particularmente, vou começar falando meu voto, rapaz. Vou iniciar meu voto com irado. Essas zebras são iradas, desculpa. Quem não torceu para Cabo Verde contra a Espanha é maluco. Quem não ficou feliz com o Congo quase resenhando Portugal também é um assombro, né? Catar e Suíça não ficar tão feliz, eu entendo, porque muita gente acabou não cravando o bolão e também tem as questões do Catar e tudo mais. Dito isso, quem não ficou feliz com Cabo Verde e com a República Democrática do Congo é maluco. Jogaços, tá? Zebra para mim foi irado. E você, o Felipe, o que você acha? Eu acho que isso é uma das coisas que deixa a Copa do Mundo ser a Copa do Mundo. Pô, é muito legal tu ver uma zebra, tu ver uma seleção muito forte empatando ou perdendo. Pô, quem não ficou maluco com o Cabo Verde, quase fazendo um gol no final do lance, escanteio na área. Pô, pra mim é irado. Seria lendário também, mas eu acho que não vai no lendário esse, porque tem toda a Copa, querendo ou não, as zebras. Mas, pô, é algo irado, é algo que deixa a Copa do Mundo ser a Copa do Mundo. Exatamente, amigo. E você, Murilo? Então já temos um voto para irado. Dois votos, né? Porque eu também já votei. E você, Murilo? O que você fecha? Eu fico ali no irado ou maneirinho também, né? Basicamente olhando pelas outras opções, mas realmente assistir uma seleção que é qualificada como mais fraca, conseguir um bom resultado contra uma seleção mais forte, de mais vigor técnico, é muito legal numa Copa do Mundo. Não só em Copa também, em toda a competição, mas principalmente na Copa do Mundo. Então, vou colocar ele voto no irado, fico entre irado e mineiro, mas vou dar essa fortalecida, vou votar no irado também. Perfeito, amigo. Tá aí, então. Mais um voto para irado. E você, Yuri? Já tá lá no irado, né? As zebras. Mas quero também a sua opinião, amigo, sua visão. Cara, pô, zebra é o que deixa o futebol muito bonito, né? Eu acho lindo isso. Só que, cara, eu ia dar minha opinião aqui, que tem toda a Copa. Tipo assim, não é algo único, sabe? Então Tá, eu deixaria no maneirinho. Porque tem que tá. preencher tudo também, né? A gente não pode deixar nada Perfeito. vazio. Não, perfeito, Então perfeito. eu botaria o maneirinho, mas o irado eu também compro. Eu acho legal. Tá, tá. Eu vou Então manter no irado porque democracia, ganhou, 3x1. né, da democracia e tal, mas gostei do seu argumento. Gostei do seu argumento. Foi um argumento muito bom. Acontece não só em Copas do Mundo, mas acontece em todas as competições. Obviamente ia acontecer nessa Copa do Mundo. Né? Então não foi diferente, aconteceu e vai acontecer ainda mais para frente também, né? Com certeza teremos mais zebras para ir para frente, mas vamos manter aqui no irado. O Milagre de Cabo Verde, simplesmente vozinha. O Little Voice, Little Vó, né, no caso, mas pode ser também Little Voice, fechando o gol contra a seleção da Espanha, né? Literalmente ele contra a Lamine Yamal, ele contra toda a tropa espanhola. Ele levou melhor, ele foi o herói da noite, não, daquela partida, enfim, e realmente fez. Só faltou fazer chover ali o jogador de Cabo Verde. O que você acha aí do milagre do Cabo Verde, né? Simplesmente com vozinha fechando o gol aí contra os espanhóis, o Yuri? Pô, maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Pô, e tudo contexto, né? Tipo, os brasileiros fazendo mutirão pra ele pegar muitos seguidores. Então, pra mim também é um momento lendário pra irado aí. Mas lendário realmente vai ficar complicado, vai pegar um chaveamento difícil, né? Mas irado pra lendário aí pra ele. Perfeito. E você, Murilo, o que tu acha do vozinha? E também da seleção de Cabo Verde? Então, eu tava numa disputa mental aqui com as opções, porque pra mim tem uma muito forte também que compete com o Vozinha pra pegar lendário, né? Então, dependendo, mas tem uma que compete também pra lendário. Mas foi realmente um momento muito especial nas Copas. Eu tava na Audiolab assistindo o jogo, né, de Espanha e Cabo Verde, e no Bem Alunos, pré-jogo também, eu tinha falado que seria 4-0 Espanha. E aí você chega assistir o jogo, vê Cabo Verde segurando a Espanha até o final. Na sua primeira participação em Copa, num jogo que todo mundo já dava a Espanha como vencedora, e uma atuação fantástica do Vozinha, né? Que tem 40 anos, Cabo Verde é um país lusófono, né? Que fala português. Então, assim, realmente para colocar nos livros de história. Ele não vai esquecer disso nunca mais. Os cabo-verdianos também vão falar por décadas e décadas e décadas da atuação dele. Os fãs de Copa do Mundo vão lembrar dessa atuação do Vozinha. Então, para mim, eu voto no lendário. Tem uma outra opção também que fecha ali nessa opção, mas eu vou dar um voto de confiança por ser um peixe que fala português, então eu vou no lendário.
Perfeito, então voto no lendário, né, por Murilo Soares. Rapaz. E você, Felipe, o que você acha, amigo? Eu vou um pouco na linha do Murilo também. Tirando um pouco o clubismo de lado do Wilton Pereira, eu acho que tá na frente do Wilton Pereira esse milagre, né, de Cabo Verde. Eu acho que muito provavelmente vai ser a zebra da Copa. Óbvio que zebra ninguém espera, mas muito provavelmente outras seleções tão fortes assim não vão perder ou perder pontos, né? Acabar tropeçando para essas seleções. Muito também porque a Espanha era vista como a grande favorita do torneio e Cabo Verde faz uma partida excepcional. Pô, não fez uma falta na partida inteira. E geralmente quando tem Verdade. o gigante, assim, né? O time favorito acaba perdendo, você vê um jogo muito truncado, mas não, fez um jogo muito correto. E, pô, é muito legal ver esse negócio, essa mobilização pelo Rosinha. Eu tava olhando aqui, estão quase 14 milhões, 28 vezes mais que a população de Cabo Verde. É muito doido ver isso. E você vê que o Brasil, não só o Brasil, né? Começou com a Cazé TV falando pra seguir o Rosinha e foi pro mundo todo. Eu acho muito maneiro e pra mim estaria no lendário também, à frente do Hilton Pereira. E como falou o Murilo, acho que vai ter outro momento para ficar no lendário, mas acho que merece estar por enquanto lá. Perfeito, então, realmente o que o Vozinha fez, né? O que o milagre, né? Cabo-verdiano, como até falou aí o Johan Marcelo, né? A façanha cabo-verdiana tem que tocar o lendário, não tem muito o que inventar, não. Tá tocando o lendário agora, realmente, né, o que aconteceu é algo mágico, né? É algo que só a Copa do Mundo pode proporcionar, né? Esse momento de uma seleção que é pequenininha, tá participando pela primeira vez de Copas do Mundo, tá voltando, enfim, né? Enfrenta um colosso do futebol mundial, né? Uma seleção que é uma das tops favoritas, se não a principal seleção favorita a ser campeã da competição, e você tem uma atuação maravilhosa, tanto do goleiro Vozinha, né, mas também do sistema defensivo e do time, né, de Cabo Verde, no geral, uma atuação perfeita, né, como o Felipe, né, que falou, se não me engano foi o Felipe que falou, do time, né, fazer, acho que foi uma falta em 90 minutos, né, tomando pressão, né, tendo menos a posse de bola, mas um jogo limpo, sem travar o jogo com muitas faltas, enfim, tentando jogar, né, do seu jeito, e realmente um milagre cabo-verdiano merece tocar um pouquinho o lendário. E aí temos o primeiro gol de Curaçao em Copas do Mundo. O que vocês acham? O que você acha, Murilo, desse gol? Então, Jonathan, eu vou colocar o primeiro gol de Curaçao como maneirinho. Acho que pela duração também, né? Porque, assim, o empate que o Curaçao arrancou da Alemanha, para mim foi a mesma sensação de 2022, quando Japão e Costa Rica estavam eliminando Espanha e Alemanha na fase de grupos. Para mim foi exatamente a mesma sensação de estar vendo e não estar acreditando, não estar crendo. Então, acho que toda a façanha também, da primeira vez que o Curaçao disputa uma Copa do Mundo, o menor país a disputar uma Copa do Mundo, fazer o seu primeiro gol justamente contra a Alemanha, né, que não digo que é uma das favoritas, assim, uma das cabeças a ganhar essa Copa, mas está ali, né? A Alemanha é uma vilã do futebol, né? Todo mundo conhece a Alemanha, sabe que a Alemanha sempre tem times bons e que tem força para lutar por títulos, mas para deixar equilibrado também a tier list, eu vou colocar em Maneirinho, foi um momento muito legal de Curaçao, mas infelizmente foi um 7-1, né? Então vou colocar ele como Maneirinho, porque o 7-1 para mim coloca um pouco para baixo, mas reconheço obviamente que foi o maior momento da história do futebol de Curaçao, esse primeiro gol em Copas. Perfeito, concordo. De fato, o 7-1 cria essa impressão, diminui, né? Não diminui o feito, mas dá aquela percepção de beleza, cara, legal pra caramba eles fazerem o primeiro gol em Copas, mas depois vem um 7-1 e Alemanha, enfim, deixa a gente já baqueado com o que aconteceu. Também concordo, eu abriria, né, a categoria maneirinho com esse gol, né? Mas também tem que ser ressaltado, né, o momento do empate. Ficou ali um jogo aberto e Curaçao poderia até virar o jogo, né? Teve uma chance de fazer o gol, teve um pênalti reclamado, mas de fato não foi pênalti. E depois aí, quando a Alemanha conseguiu voltar à frente do placar, aí de fato o jogo acabou. Mas de fato, eu fecho contigo, maneirinho. E você, o Yuri? Eu também, eu abro essa categoria, eu abro o maneirinho. Por exemplo, vou fazer uma comparação. Para mim, o primeiro gol da Jordânia, a gente acho que vai abrir o ok ali. Eu acho mais maneiro o primeiro gol de Curaçao por ser a menor equipe, por toda essa história.
mesmo tomando de 7, eu fiquei muito mais feliz quando o Curaçao fez gol do que a Jordânia, entendeu? Então eu colocaria maneirinho. Perfeito. Rapaz, eu também fecho contigo. E você, Felipe? Você acha que é maneirinho também gol de Curaçao? E também já pode já iniciar falando do primeiro gol da Jordânia, tá? Se você quiser. Eu acho que vai ser unanimidade, os dois. A Jordânia é ok e Curaçao e Maneirinho. Eu acho que ambas estão histórias muito, muito bonitas, né? Capítulos muito, muito bonitas do livro de histórias que é a Copa do Mundo, que é uma seleção fazer o primeiro gol numa Copa. É algo muito impactante. Para muitos vai ser irado, mas eu acho que nessa tier list, para deixar equilibrado, eu colocaria realmente Curaçao e Maneirinho, porque, como o Murilo falou, é o menor país a disputar uma Copa do Mundo. Faz gol na Alemanha, que é tetracampeão mundial, faz gol em Manuel Neuer. E se você visse o jogo, o Curaçao até chegava, mas nada muito concreto para fazer um gol. E é um bate-a-bate que a bola sobra, o jogador chuta, camisa 8, desvia, é gol. Pô, é muito legal, o jogo fica completamente aberto depois, a Alemanha fica em um pouco de estado de choque. Você vê a torcida curaçaoense muito feliz, eu acho um momento muito maneiro. Bem da tier list, né, o maneirinho. E o gol da Jordânia, eu colocaria o quê? Eu acho que realmente é algo para cima. Eu acho que, num geral, um país fazer um gol é o que seria para cima, mas para deixar a tier list equilibrada, eu colocaria ok. É uma seleção que faz o primeiro gol em Copas, mas acaba que não adianta muito, né? A Áustria ganha um jogo de 3-1, mas foi um gol até bonito, né? Meio que uma chapada, a bola bate na trave e entra, foi um gol até bonito. Perfeito, então. Eu também fecho. Você fecha um ok também, o primeiro gol da Jordânia, Murilo? Acho, concordo. Não só para abrir a categoria de ok também, mas assim, pessoalmente o jogo da Áustria e da Jordânia eu tava lutando para assistir, porque eu obviamente queria assistir, mas eu tava com muito sono. Né? Foi um jogo ali de madrugada, eu tava morrendo de sono. Mas assim, não desmerecendo também a ação da Jordânia, primeira vez disputando uma Copa, faz o seu primeiro gol. Tem uma derrota para a Áustria, mas como o Yuri falou, a sensação de assistir o gol de Curaçao foi mais impactante, né? Foi mais legal assistir o gol de Curaçao. Então, é um grande feito da seleção da Jordânia esse primeiro gol, mas eu também concordo que na nossa tier list aqui fica no ok. Tá aí, então. E aí, então, com o ok do primeiro gol da Jordânia, a gente vai para o primeiro gol e o primeiro ponto, né, da República Democrática do Congo. Também é um lance que é emblemático por ser o primeiro gol, mas também principalmente por ser o primeiro ponto de Congo, né, que já tinha participado de outra Copa do Mundo, dessa vez como Zaire, né, com o nome Zaire. Tinha feito 3 jogos, tinha 3 derrotas, não tinha feito nenhum gol em Copa do Mundo, tinha tomado até uma goleada ali. E também enfrentou o Brasil, perdendo, se não me engano, por 3-0 para a seleção brasileira na fase de grupos, em 1974. Aí volta, depois de alguns anos, para a Copa de 2026, faz o gol e arranca o empate contra Portugal de simplesmente Cristiano Ronaldo. Eu acho todo esse enredo suficiente para se encaixar no maneirinho. Só não se... E subiria do maneirinho para o lendário se Congo simplesmente ganhasse o jogo. Mas, por mim, fica em maneirinho. E você, o Felipe, o que você acha? Eu concordo com o que você disse. A história de Congo estar nessa Copa e fazer o primeiro gol, o primeiro ponto é muito bonita, né? Tem todo o contexto que Zaire estava, se não me engano, foi em 74, um jogo contra o Brasil. O defensor lá dá o bico na bola, né? Todo aquele contexto. Acho que se talvez não tivesse feito ponto, talvez fosse para ok, mas fazendo ponto logo contra Portugal, eu acho até que o gol fosse sair nessa Copa já, né? Provavelmente contra o Uzbequistão não é um time tudo isso, mas por ter sido o primeiro gol contra Portugal, o primeiro ponto, acho que vale estar assim no maneirinho. Perfeito. E você, Yuri? Concordo com tudo. Foi muito importante esse gol do Congo, principalmente contra Portugal. Foi muito legal. Eu tendo a ir pro irado, mas o maneirinho me agrada também. Eu acho que pode ser maneirinho. Pô, é porque arrancar um pontinho contra Portugal, que é uma das favoritas da Copa do Mundo, tem tudo isso, me pega o irado, mas eu gosto desse maneirinho também. Perfeito, então. É que até para você olhando para cima, né? Eu acho no máximo que eu aceitaria fazer, e aí a gente pode debater ainda um pouquinho mais para frente, que já faltam apenas duas. Não esqueci o nome, mas duas opções só, né? A expulsão, a demissão do treinador da Tunísia e o hat-trick do Messi, né, o primeiro hat-trick dessa Copa do Mundo, o primeiro do Messi em Copas do Mundo e também ele se igualando com o Klose. O máximo que eu aceitaria o debate é trocar da seleção de Congo
por zebras. Descer zebra para Maneirinho e subir Congo para Irado. Eu aceitaria fazer isso. Não sei, a gente pode falar um pouco mais para frente. Murilo também você fecha no Maneirinho, né? Congo, todo mundo fecha no Maneirinho, né? Só para saber certinho. Exatamente, até da ideia de uma eventual troca do gol da República Democrática do Congo com as zebras. Né? Porque eu tava com o Yuri também, assim, entre Irado e Maneirinho, fechava no Maneirinho também, fecha no Maneirinho. Mas acho que não só o primeiro gol, mas como a atuação de Congo também, né? De segurar Portugal, que é uma das favoritas ao título. E Portugal também teve uma atuação muito abaixo na estreia. Né? Não foi aquele futebol bem jogado, foi um futebol bem morno. Então, acho que foi um momento muito importante também para a seleção de Congo. Então, fecha no Maneirinho também. Mas com uma potencial eventual troca para a Perfeito, então, amigo, tá aí. Então, beleza. Vamos agora para a demissão do treinador da Tunísia, né? Primeira demissão na primeira rodada. É algo que, ao meu ver, eu acho que eu vou abrir essa votação. Por mim é ok, porque para mim isso é mais um dia comum no futebol brasileiro. Estão falando de Copa do Mundo. De fato, é Copa do Mundo. De fato, isso é muito raro. Acho que nunca aconteceu. Mas, irmão, eu já vi tantas vezes esse mesmo episódio de demissão em estreias, demissão na primeira rodada, demissão logo no início de trabalho, que para mim, demissão de treinador no início é igual eu beber água. É mais um dia comum na minha vida. Então, para mim, eu abriria, colocaria no ok. Não sei vocês. O que você acha, Murilo? Pra mim é ok também. Eu sou flamenguista, sabe? Eu já vi o Filipe Luís ser demitido de madrugada. Então, assim, o treinador da Tunísia, com todo respeito à Tunísia, ser demitido numa Copa, foi pra mim uma das notícias que mais passou batida. Achei, na hora eu fiquei assustado, tipo, nossa, um jogo o cara foi demitido, mas dentre as opções, e assim, dentre outros jogos também, outras coisas, é uma notícia bem ok. A gente tá muito acostumado no futebol brasileiro a ver trocas de técnicos frequentemente, então, pra mim é muito, muito ok. Perfeito. O que você acha, Filipão? Tu fecha também e no ok? Fecho. Eu tava até conferindo aqui em informação. Foi a quarta vez que isso acontece na história das Copas do Mundo, né? Inclusive já aconteceu com Parreira pela Arábia Saudita. É um momento aqui, óbvio, que é inusitado, principalmente pro pessoal de fora do Brasil, porque quem tá aqui no Brasil tá meio acostumado, o treinador às vezes nem faz um jogo. Pô, o Ramon Dias pelo Botafogo nem fez um jogo e foi demitido. É um negócio de maluco, mas eu acho que seria ok, sim. Perfeito. E você, Yuri? Fecha também no ok? Fecha. Comum, mas é engraçado, né? Tipo, primeiro jogo da Copa, o cara conseguiu ser demitido. Mas é isso, o Murilo definiu muito bem, a gente é flamenguista. Eu vi o Filipe Luís sendo demitido depois de uma goleada contra o Madureira. Então, é ok. Simplesmente o cara meteu 8-0 e não foi nem demitido, tipo assim, no dia seguinte, na noite mesmo. Ele foi para coletivo e foi demitido. Então, a gente está acostumado com coisas assim no nosso futebol, então essa vai pro ok. E agora, aqui até poupa tempo, né? Aqui é lendário, o Lionel Messi fazendo hat-trick, né? Ele iguala o Miroslav Klose em artilharia de Copas do Mundo, ambos com 16 gols. Faz seu primeiro hat-trick na história da Copa do Mundo. E aí é lendário, né? Acho que há pouco tempo todo mundo já tinha na cabeça que esse era o lendário. Agora a discussão vai ser se esse é o lendário número 1, né? Ou se a gente vai manter o milagre de Cabo Verde contra a seleção espanhola na liderança, né? Ou no momento mais lendário dessa primeira rodada de Copa do Mundo. Quero que você abra esse debate, Yuri. Fala para mim, qual a sua visão? Quem está na frente, qual é o momento mais lendário? De fato, o Lionel Messi igualando Barnum vai superar, né? Mas se igualando, sendo um dos maiores, ou maior artilheiro de Copas do Mundo ao lado de Miroslav Klose, ou Fozinha simplesmente fechando o gol e trazendo o primeiro ponto da história de Cabo Verde na Copa do Mundo contra simplesmente a seleção espanhola, principal candidata ao título da Copa do Mundo. História linda de Cabo Verde, história linda do Vozinha. Dito isso, não dá, né? Lionel Messi, pra mim, é o momento mais lendário dessa primeira rodada. Faz um hat-trick, se iguala a Miroslav Klose. Beleza, eu acho que ele não... Na próxima Copa ele já vai ser ultrapassado. Talvez, eu acredito que sim. Mas eu acho que nessa, ele, como você falou anteriormente, ele vai terminar essa Copa, eu acho, quase com certeza, sendo o maior artilheiro da história.
E, cara, pra mim é Lionel Messi, hat-trick, em Copa do Mundo. Pra mim, não tem como. E, tipo assim, o último gol dele também é o gol com a cara dele, sabe? Tipo, É tem gol do todo Lionel Messi. É o gol do Messi, sabe? Então, pra mim, é Lionel Messi como o lendário. Já vim isso na cabeça, já. Direcionado nessa tier list, já. Acho que todo mundo já veio com essa. Com esses dois, né? Que estão lá em cima, né, na cabeça de momento mais lendário da primeira rodada. Você, Felipe, tá de seleção brasileira. Vai defender o Messi mesmo? Vou defender o Messi mesmo. Eu acho que se ele tivesse, às vezes, feito só um gol que empatasse com o Close, talvez até tivesse uma discussão maior, às vezes até se Calvete tivesse ganho o jogo, porque, querendo ou não, já teve outras zebras nas Copas do Mundo, né? Desse jeito. Mas, pô, é todo o contexto que o Messi faz esses 3 gols para empatar com o Close, né? O primeiro hat-trick dele em Copas, que talvez seja a última Copa. Os 3 gols, acho que os 3 gols gols que Messi faria. O primeiro gol, um chute de fora da área. O segundo, pô, uma frieza absurda. E o terceiro gol, como já foi falado, né? Um gol a la Messi. E, pô, empatou com o Close. É algo que a gente não vê todo dia, um artilheiro de Copa. Assim. Na verdade, talvez até veja mais com esse novo formato de Copa. Mas ver um jogador do tamanho do Messi fazendo isso, pô, pra mim é acima de calvete, pra mim é lendário. Ô, Jonathan, Perfeito. posso Oi. só fazer um comentário rápido aqui? E eu acho uma Ai. benção pro futebol. Eu acho uma benção pro futebol o Close ter sido empatado e futuramente ser passado, né? Beleza, centroavante ótimo, mas o futebol merece um artilheiro de Copa, a maior competição do futebol, um cara do porte do Messi, né? E futuramente, talvez, porte de um Mbappé da vida. Perfeito. E E, o Jonathan, futebol chora de felicidade, né? Porque, desculpa, tá? Miroslav Klose, travador nato, sabe o caminho das redes, ok? Dito isso, não tinha como. Ele já ter passado o Ronaldo Fenômeno já era um absurdo, né? Já dentro da nossa casa ainda. Já foi um crime absurdo cometido pelo futebol. Né? Agora com o Messi igualando, ele vai superar com certeza, vai enfrentar ainda a Jordânia, talvez tenha a Áustria também, que é uma seleção que não é tudo isso. Tomara que o Messi faz mais vários gols aí para frente, né? É um favor, né, que o Messi é agraciado, a gente é agraciado por ter Messi na nossa geração, a gente poder ver ele, né, se igualando e superando, né, na artilharia, né? E a gente tempos atrás a gente até pensava bastante, né, sobre Lionel Messi na seleção. Chegou um momento que ele cogitou ali a aposentadoria, se aposentou, depois voltou atrás, foi campeão aqui no Maracanã, foi campeão da Copa do Mundo lá no Catar e vem para mais uma Copa do Mundo firme e forte, buscando aí trazer mais um título para a seleção naquela que com certeza, né, muito provavelmente vai ser a última Copa do Mundo dele aí jogando, atuando como jogador. Enfim, pode falar, Felipe, acho que você ia trazer mais um comentário. eu acho que pro futebol é muito feliz ver o Messi estando nesse posto, mas também tem que dar moral pro Close, que é um cara que nunca teve tão destaque na carreira, tirando futebol de seleções, obviamente, mas é um cara que nunca teve tão destaque assim na carreira. Teve pontos outros brilhantes, querendo ou não, mas, pô, um cara que ter 15 gols em Copa do Mundo, por mais que falem, fez 3 gols na Arábia Saudita, não sei o quê. Querendo ou não, ter 15 gols em uma Copa é algo impressionante, e o cara tá competindo com o Ronaldo Fenômeno, Mbappé, Messi, Pelé, Gerd Miller, é algo, pô, fora do comum, mas realmente eu acho que, pô, futebol ter um Messi, né? Por mim, podia terminar essa Copa com o Messi em primeiro, entendeu? O Mbappé vai passar, todo mundo sabe disso. Pode deixar pra próxima Copa. Pelo menos pro Messi ter o tempinho ali dele como o maior artilheiro de Copas. Perfeito, amigo. De fato, é fundamental, né? O futebol, o Messi lá, e de fato tem que ser valorizado o Miroslav Klose, né? Porque fez 16 gols em Copas do Mundo, mas não é para qualquer um. Muitos não conseguiram. Enfim, né? Tem que respeitar também Miroslav Klose. E você, Murilo? Qual a sua opinião sobre esse lendário? É Messi mesmo ou é Cabo Verde mesmo? Messi mesmo. Não apaga o que foi a atuação do Vozinha, mas realmente Messi em primeiro lugar, para mim, melhor da história ao lado do Pelé. E assim, ele quebrou vários recordes. Ele não só igualou a série histórica também, mas ele foi o mais velho a fazer um hat-trick. Ele também passou o Pelé em participações em gols, em Copas. Então, assim, é um jogador que é um prazer ter feito parte da geração que ele fez e poder assistir, né, e poder continuar assistindo. Provavelmente a sua última Copa agora, mas é o que todos falaram. Eu espero que pelo menos nessa Copa ele continue como o maior artilheiro, né? Porque ele vai passar o Close e que o Mbappé claramente vai passar ele em algum momento, mas que seja na próxima Copa. Porque Lionel Messi, assim, faltam palavras para descrever.
os gols dele contra a Argélia foram muito à la Messi, principalmente o terceiro. Foi um gol que ele já está cansado de fazer, já fez várias vezes no Barcelona, já fez várias vezes na seleção argentina. Então, assim, faltam palavras para escrever. Eu sou muito fã dele, então, para mim, lendário foi o momento da primeira fase, e não só da primeira fase, vai se estabelecer ao longo da Copa também. Obviamente, ele vai ultrapassar o Klose, mas esse jogo contra a Argélia, em que ele fez um hat-trick e igualou o Klose, vai ressoar, né, ao longo da Copa do Mundo. Perfeito, então, amigo. De fato, simplesmente Lionel Messi, né? Apenas Lionel Messi aí fazendo história mais uma vez, né? E aí é somente agradecer pelo que esse cara fez, né? Genial, né? Absurdo que fez na história do futebol Lionel Messi, e é agraciado com, né, acho que talvez o maior prêmio na carreira dele, que é estar na liderança, em primeiro lugar, lá no topo da tier list aqui do Bem Alunos. Então, parabéns. O hat-trick barra, né, Lionel Messi igualar com o Miroslav Klose, né, é o momento dessa primeira rodada, e provavelmente vai ser o momento da Copa vai ser quando ele ultrapassar, mas por enquanto é o momento da Copa do Mundo, né? Lionel Messi, líder, junto de Miroslav Klose, da artilharia da história da Copa do Mundo. Então, esse é o gabarito. Vou botar aí na tela para você ver aí em melhor qualidade. Tá aí, Lionel Messi lá em cima, isolado como o momento mais lendário dessa primeira rodada da Copa do Mundo. Depois temos ali um milagre do Cabo Verde, temos aí a resenha do Wilton Pereira Sampaio, tivemos também as zebras, aí em maneirinho, primeiro gol de Curaçao, primeiro gol e ponto de Congo na história da Copa do Mundo, e aí em ok, o primeiro gol da Jordânia, por ser um jogo até mais ou menos ali contra a Áustria de madrugada, e a demissão também do técnico da Tunísia logo na primeira rodada, depois de tomar 5-1 contra a equipe da Suécia, né? Enfim, essa foi a nossa tier list